Você já percebeu como as pessoas mais respeitadas são quase sempre as que menos falam, as que não precisam se explicar o tempo todo nem provar nada para ninguém? Elas andam em silêncio e, mesmo assim, todos sentem a presença delas. É como se houvesse uma força invisível que acompanha quem vive com coerência, quem não precisa de aplausos para saber que está no caminho certo. O estoicismo ensina que a reputação verdadeira não se constrói com palavras, mas com a forma silenciosa com que você age quando ninguém está olhando. 2. Vivemos em um tempo onde todos querem ser vistos, mas poucos querem ser respeitados, onde a maioria gasta energia tentando parecer sábia, mas esquece de ser sábia de verdade. E por isso vemos pessoas que falam de disciplina e vivem na bagunça, que pregam humildade e carregam o orgulho nas entrelinhas, e é justamente por isso que a reputação perdeu o valor. Porque ela se tornou performance e não consequência. O estoico entende que a reputação é o reflexo daquilo que você é quando o mundo não está assistindo. 3. Você quer ser respeitado, mas continua tentando convencer as pessoas de que merece respeito. E esse é o primeiro erro. O respeito não se implora. O respeito se impõe em silêncio. Ele nasce da consistência das suas ações, da firmeza das suas escolhas e da calma com que você mantém a postura. Mesmo quando tudo ao redor parece ruir, é aí que a reputação se torna inviolável, quando as palavras perdem força. Mas o seu exemplo fala por você. 4. Os hábitos silenciosos são os tijolos invisíveis que constroem a imagem que os outros têm de você. Eles nascem nas pequenas decisões, nas escolhas discretas, nos limites que você impõe sem precisar levantar a voz. E o mais interessante é que a maioria nem percebe que está sendo observada, mas o mundo sempre observa, o tempo todo. As pessoas notam como você reage, quando é contrariado, como você lida com a raiva, o que você faz quando ninguém te aplaude, e é aí que a sua verdadeira reputação começa a se formar. 5. Um homem estoico não busca ser admirado, ele busca ser íntegro, e é por isso que ele carrega uma serenidade que poucos entendem. Ele não discute com quem o ofende, não se rebaixa para provar um ponto. Não tenta mudar o que os outros pensam sobre ele, porque entende que o caráter é como uma rocha firme no meio do oceano. As ondas batem o tempo todo, mas nunca alteram a sua estrutura. 6. E talvez esse seja o segredo da reputação inviolável: não reagir a tudo o que tenta te arrastar para o caos. Não ceder à necessidade de se justificar. Não implorar compreensão. Para quem já decidiu te julgar, a mente indisciplinada quer provar algo a todo instante. A mente estoica apenas observa e segue, porque quem realmente sabe quem é, não precisa de testemunhas. O respeito mais sólido é o que nasce do silêncio, e o silêncio é a linguagem dos fortes. 7. As pessoas perdem o respeito quando se explicam demais, quando tentam limpar a própria imagem, em vez de simplesmente viver de modo que ela não precise ser limpa. Há uma força inacreditável em manter o foco em suas ações e deixar que o tempo seja o juiz, porque o tempo é o filtro de todas as máscaras, e só ele revela o que é genuíno. 8. E se este vídeo está te fazendo refletir, se você sente que precisa recuperar a força da sua presença, o valor da sua palavra e a calma de quem não vive para impressionar ninguém, então agora é o momento perfeito para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Porque aqui nós falamos sobre força interior, disciplina e filosofia real, que transforma o caos em consciência e o silêncio em poder. A sua presença. Aqui é o que mantém essa mensagem viva e faz com que mais pessoas aprendam a conquistar respeito sem precisar gritar por ele. 9. O que o estoicismo ensina é que tudo o que é frágil depende de aplausos, e tudo o que é sólido depende de princípios.
O homem que vive segundo valores imutáveis não teme o julgamento, porque já aceitou a própria verdade. Ele sabe que o mundo pensa sobre ele é apenas uma sombra passageira e que o verdadeiro reconhecimento vem da própria consciência em paz com o que é. 10. Ter uma reputação inviolável não significa ser perfeito, significa ser coerente, mesmo quando ninguém te entende. Significa cumprir a palavra, mesmo quando ninguém cobra, significa escolher o certo, mesmo quando o errado parece mais fácil. Significa agir com calma, mesmo quando todos esperam que você perca o controle. E é essa constância silenciosa que molda a imagem que o mundo terá de você. 11 hábitos silenciosos. Começam cedo, na forma como você acorda e cumpre o que prometeu a si mesmo, na maneira como você fala sobre os outros. Quando eles não estão presentes, na disciplina que mantém, mesmo sem ser visto, na honestidade que sustenta, mesmo quando ninguém saberia se mentisse, é aí que a sua reputação cresce de forma invisível, lenta, mas inabalável. E o 12. Um dos maiores erros é achar que reputação se protege com discursos. Ela se protege com atitudes silenciosas. Um homem que domina a si mesmo não precisa se defender, porque o próprio modo de viver é a sua defesa. Quando ele fala, todos escutam, não porque ele grita, mas porque o silêncio dele já disse tudo antes. 13. O estoico compreende que a vida é uma constante prova de caráter e que cada situação difícil é um teste para saber se ele vai reagir como os outros ou agir conforme os próprios princípios. E é por isso que ele observa mais do que fala. Ele prefere ser subestimado a ser incoerente, prefere ser ignorado a ser falso. Prefere perder um debate e manter a paz do que vencer uma discussão e perder o respeito por si mesmo. 14. A reputação inviolável é construída em silêncio e destruída no ruído, quando você começa a falar demais sobre si mesmo, a justificar suas intenções, a tentar manipular a percepção dos outros. Está apenas revelando que não confia na própria essência e ninguém respeita quem precisa pedir respeito. As pessoas respeitam quem vive com tanta clareza e firmeza que mesmo o silêncio se torna uma resposta. 15. O verdadeiro poder é o domínio sobre si mesmo, o controle sobre o que se fala, o equilíbrio entre o que se sente e o que se demonstra. O mundo moderno valoriza quem se expõe. O estoico valoriza quem se contém. E é essa contenção que gera mistério e respeito. Porque no meio de tanto barulho, quem permanece calmo passa a ser notado como um farol no meio do caos. 16. Você não precisa dizer que mudou, apenas mude. Você não precisa prometer que será melhor, apenas seja você. Não precisa avisar que é diferente. Apenas prove todos os dias, pela forma como reage, trabalha e se comporta. A reputação é consequência de uma mente que já decidiu quem quer ser e não se desvia mesmo quando o mundo inteiro tenta desviá-la. 17. A cada escolha silenciosa, você está escrevendo uma história que o tempo não apaga. E essa história se chama caráter. O caráter é o que te acompanha. Quando os aplausos cessam, é o que te mantém em pé. Quando tudo o que você tinha desmorona. E é o que faz o seu nome ecoar, mesmo quando você já não está presente. E 18. As pessoas podem duvidar do que você diz, mas nunca duvidarão por muito tempo do que você faz, porque as ações têm um som que o tempo amplifica, e quando alguém tenta manchar sua reputação, não é sua voz que a protege, é sua conduta. É ela que fala no tribunal invisível da vida e vence sempre, ainda que em silêncio. 19. A vida é feita de quedas e ruídos, mas também de momentos de quietude, onde o verdadeiro crescimento acontece quando você se cala, observa e continua disciplinado. Você mostra que já entendeu o que os sábios sempre souberam, que o respeito não vem de vencer os outros, mas de vencer a si mesmo. E quem vence a si mesmo já conquistou tudo.
20. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já entendeu que o caminho do silêncio é o caminho da força. Então mantenha esse foco. Continue construindo em silêncio. Continue sendo o que o mundo tenta esquecer. Que existe alguém que vive com propósito, honra e calma, se ainda não deixou o seu like e a sua inscrição. Faça isso agora, porque essa é a forma de continuar fortalecendo essa corrente de mentes que escolhem o silêncio ao barulho e a coerência à aprovação.